através de mim, Jesus clareia pela fé, através de mim, Jesus clareia. Vai, Jefferson, vai, tá lindo esse hino. Vou erguer a minha luz, Jesus. sei que é a luz de Deus, através de mim, Jesus clareia. É pela fé, através de você, através da sua saúde, através de mim, através da sua família, Jesus, através da sua profissão, clareia. através da tua existência, através de mim, Jesus clareia. Vou erguer a minha luz, sei que é a luz de Deus, através de mim, Jesus clareia. através dessa congregação, Jesus clareia. Através dos levitas dessa igreja, Jesus clareia. Através dos diáconos, obreiros, Jesus clareia. Amém, gente? Nosso Deus diz que nós somos a luz desse mundo. Nós somos a luz desse mundo. Então, cada vez mais, nós viemos clarear, espiritualmente falando. Aonde nós pousarmos, aonde nós colocarmos a planta dos pés. Sabe? A luz do Senhor resplandeça. Esse é o plano de Deus. Deus, Ele não quer ficar oculto nem na minha vida, nem na sua vida. Deus não quer ficar oculto em nossas vidas. Então nós precisamos entrar nessa frequência de intimidade com Deus. Nós vamos hoje falar sobre oração. Oração. O nosso Senhor Jesus, Ele veio com uma missão como homem. Para exercitar a missão dele, ele se separava em todo tempo e fora do tempo para orar. Para orar. Então, nós precisamos verdadeiramente aprender um pouco dos resultados das orações. Quando você examina a Escritura, Deus escolheu. Jesus escolheu o apóstolo Paulo para ser o 12º discípulo. Escolheu. E o apóstolo Paulo, ele na sua missão, ele fazia todo o tempo uma exortação para as igrejas. E ele colocou, seja meus imitadores. Então você vai ver como ele traduziu sobre orar. E ele orava porque ele era imitador de Cristo. Ele colocava para a igreja, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E como ele imitava Cristo? Orando. Ele também gerou nele um hábito de orar. Então vamos prestar um pouquinho atenção, vocês que estão na transmissão. Querido, Deus quer o melhor. Ele quer o melhor. Ele quer, sabe, Ele quer resplandecer a generosidade dele através de nossas vidas, dos nossos filhos, da nossa saúde, das nossas finanças. É isso que Ele deseja. Ele deseja, sabe, sair do oculto da minha vida. Ele quer que a minha vida, sabe, transmita o perfume, os princípios, a grandeza dele. Oh, meu amado, assim como o apóstolo Paulo, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele sabia, você vai ver, vai ouvir, sabe, como ele conhecia o Deus Todo-Poderoso através das orações. A oração, ela nos proporciona
ela nos proporciona a ter um relacionamento de mais intimidade com Deus. Deus escolheu uma das, uma das melhores investida no reino através das orações. Então ouve isso, querido, aproveita, aprende um pouco, submeta agora essa orientação, começa a colocar, Senhor, que eu possa ter esse hábito de orar, porque o Senhor é o meu mestre e o Senhor tinha esse hábito. Então escuta isso, tira proveito desse momento, vocês que estão na transmissão, tira proveito, reconheça que essa orientação é para fazer o melhor da terra em nossa existência, na nossa vida. A nossa existência aqui tem que refletir o bem-estar do Evangelho do Deus que nos separou e nos colocou verdadeiramente sobre os cuidados dele. Então escuta isso aí é algo sobrenatural nessa noite. Escuta isso. Tiago, irmão de Jesus biologicamente, Tiago, ele falou assim, teu xará, Elias era homem, escuta isso, semelhante a quem? A nós. Semelhante a quem? A nós. Semelhante aos membros dessa igreja. Elias era semelhante a todos nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou. Ele orou com veemência. Olha o resultado. Ele orou. Olha o resultado. Olha, o sobrenatural através de uma oração de um homem semelhante a quem? A nós. Meu amado, pessoas que estão precisando de cura. Pessoas que estão precisando de um bem-estar num filho, numa filha. Precisando, de ser liberta. De ser liberto. Vamos ver isso tudo aqui. Pastor, se manifesta? Sim. Pessoas que precisam. Querido, e Deus, Ele está esperando. Tu vê, esse homem semelhante a nós, semelhante a todos nós. Ele orou com veemência. E aí o que acontece? Ele orou para que não chovesse sobre a terra. Imagine você. Um homem falou com Deus, Senhor, não manda chuva. Para com a chuva. E Deus o atendeu. Por 3 anos, por 3 anos e 6 meses não choveu uma oração. Querido, olha o poder da oração. A revelação da palavra é que a oração de um justo, somos nós, pode muito em seus efeitos. Muito é a oração eficaz daqueles que são justificados por Cristo. Oh, meu amado. E orou de novo, versículo 18. O céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Quer dizer, 3 anos e meio, ele orou de novo para que chovesse. E Deus o atendeu. E ele era quem? Era homem semelhante a nós. É um ser vivente semelhante a nós. Meu amado, escuta isso, Mateus 21, 22, por favor, Júlio. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. E tudo, querido, para a gente entrar nessa dimensão, olha, nós temos que realmente, estar convertidos. Nós precisamos estarmos convertidos. Por quê? Olha só. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Meu amado, Senhor, me coloca nesse nível.
Senhor, me coloca nesse estágio. Eu não estou nesse estágio. Eu não estou nesse estágio. Me coloca, Deus. Meu Deus, a tua palavra, o Senhor vela por ela. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra, querido, é a palavra de Deus. Ele está dizendo que tudo. Mateus 17, 21. Escuta isso. Uma pessoa que estava passando por uma situação de desconforto, através de um encosto, de um demônio. A pessoa que estava manifestada de um capiroto. Escuta isso, querido. Olha a oração, querido. Mas esta casta, esse demônio, não se expele senão por meio de oração. Por meio de quê? De oração. Então, se tem alguma anormalidade, se tem alguma situação que está te desagradando, querido, ora. Porque o próprio Deus está falando, tem demônios que você precisa orar para mandar ele sair, para mandar ele embora, para neutralizá-lo. O jejum aqui, ele é apenas para que nós tenhamos sensibilidade no momento que nós estamos orando. O jejum é para você, reconhecer que você precisa de intimidade com Deus. O jejum não traz nenhum benefício que não seja você ter um relacionamento com Deus mais íntimo. Você submeter a tua carne a ter um relacionamento com Deus, submisso ao próprio Deus. O jejum aqui é para você orar, cheio da presença do Espírito Santo. Querido, toda operação contrária à vontade de Deus não vai prevalecer. Agora tem pessoas que estão passando um momento, de enfermidade, disso, daquilo. Pode ser um espírito de casta? Pode. Querido, eu prefiro, entrar em oração com excesso do que ficar numa situação negligenciando, uma situação que pode ser que sim, pode ser que não. Então, querido, olha aí, mas tem demônios que não saem da vida da pessoa se a pessoa não tomar uma posição de orar. E quando nós estamos reunidos, igreja, nós oramos como igreja. E o inferno não prevalece contra a igreja. Então, meus amados, vocês que estão na transmissão, querido, em nome de Jesus, Deus está nos dando um ensinamento para que você saia de qualquer tipo de dificuldade, para que você saia de qualquer tipo de embaraço, espiritualmente falando. Não custa a gente atender, ao Deus que enviou seu filho aqui, e ele tinha um hábito de orar para cumprir a sua missão. E nós somos imitadores dele. Escuta aí, só um exemplo do Senhor Jesus, Lucas 18. Olha aí, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Preste atenção, Senhor Jesus. Eu sou imitador dele? Claro. Você é imitador dele? Claro. Escuta isso, olha aqui o que ele falou. Jesus proferiu uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Olha só, isso é um conselho de um Deus que te ama. O Senhor Jesus, ele não estava falando por ouvir, não. Ele viveu uma missão aqui que precisava orar. Querido. Então ele está falando comigo, contigo, ele estava dando uma parábola sobre uma situação para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam prestando atenção no culto, que aquele ali, naquele momento, ele estava prestando o quê? Um culto de ensino. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, ele estava pregando. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo:
bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, escuta isso, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus, presta atenção, ele pregando com uma facilidade para ver se aquele povo tivesse um discernimento sobre como nós devemos nos comportar através das orações para com Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Quer dizer, o próprio Senhor Jesus está falando, olha, o tempo de espera continua. Não aconteceu? Continua, perseverando em oração. Esse juiz, ele não queria ser mais incomodado. Então ele atendeu aquela viúva, porque ele estava sendo incomodado de toda hora lá. E o Senhor Jesus deu um parecer. Agora imagine Deus que te ama, que enviou seu filho para a cruz, para pagar tudo que você precisava pagar. Ele mandou o filho dele pagar por você. Então, por que não clamar ao Senhor? Por que não falar, Deus, Senhor, oh meu amado, e fica na sala de espera, aguarda, no tempo oportuno, a sala vai abrir, vai falar, venha, viva aquilo que você me clamou, viva aquilo que você colocou como petição, oh meu amado, esse é o plano de Deus essa quinta-feira tão especial, nos ensinar. Vai lá, Julinho. Atos. Agora tu vê o apóstolo Paulo, que ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus para ser o 12º discípulo. E olha só, quando ele chama a igreja para ser imitadores dele, como ele era de Cristo. Então, é algo assim, olha, me imita. O que eu tenho que te imitar? Em oração. Porque eu tenho um testemunho que quando, sabe, o contraditório aparece, eu oro e o mover de Deus se manifesta. Ele passava para a igreja, continue orando, mais do que nunca. Por quê? Porque a oração estanca sofrimentos. A oração estanca situações contrárias à vontade de Deus. E essa nossa missão de orar é para o nosso bem. O nosso Deus não deu nenhuma orientação para você viver em sofrimento orando, não. Ele nos deu, verdadeiramente uma instrução para a gente orar, para nós vivermos os benefícios. Meu amado, olha isso aqui, ó. Isso aqui é algo sobrenatural. O apóstolo Paulo, seja meus imitadores. Olha, nós vamos ver aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam. Querido, o que ele estava passando? Ele estava passando por um momento de dificuldade. Ele foi encarcerado. Ele foi preso injustamente, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Veio a adversidade. Agora, ele escolheu o quê? Orar. Ele escolheu. Porque ele sabia que no momento do contraditório, ele tinha uma grande oportunidade de sair dele através de orar. Eu tenho que ter essa convicção. Os contraditórios, quando surgirem, eu tenho a possibilidade de sair através da oração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, olha só, meu Deus, o de repente de hoje, que você está na expectativa, toma posse dele. Toma posse. Ele orava, encarcerado, sendo açoitado. Oh, querido, oh, meu amado, o homem podia
falar, reclamar? Podia. Mas ele escolheu orar. De repente, quando aquele homem estava lá sendo açoitado, encarcerado injustamente, ele começou a orar. Oh, meu amado. Sobreveio, de repente, um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Querido, através de quê? Da oração. O apóstolo Paulo, ele falava, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque eu sei que Deus enviou seu filho para ser exemplo para nós. E ele tinha o hábito de orar. Por isso ele cumpriu a sua missão com êxito. Orar, meu amado. Está tendo uma situação que não está favorável? O que é que você deve fazer? Orar, querido. Esse homem estava numa situação contrária. E aí o que acontece? As algemas se arrebentaram. Hoje as algemas são invisíveis. As correntes são invisíveis. De repente está com a vida sentimental amarrada, acorrentada. Está com a saúde algemada. Está com uma situação desfavorável. Oh, querido, Deus está falando. Cadê? Cadê? Cabe a mim. Cabe a mim. Filipenses, o apóstolo Paulo, ó. O apóstolo Paulo, querido, seja meus imitadores. Ó, apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. O apóstolo Paulo ensinando a igreja. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabia que Cristo, ele teve a missão dele bem executada porque ele tinha o hábito de orar. E Deus confiou a missão a ele. Ele falou, poxa, se o meu exemplo, se o meu guia, se o Senhor Jesus é a minha referência, ele tinha um hábito de orar. Oh, querido, no momento da dificuldade, meu Deus, eu estou aqui na tua congregação. Porque teve um momento que Tiago e Pedro foram presos. Injustamente, como o apóstolo Paulo. Mas a igreja estava dispersa, não estava orando. Aí o que acontece? Tiago foi decapitado. Quando a igreja viu que um dos membros foi decapitado, se reuniu correndo para orar. Diz a Santa Escritura que no momento que a igreja se reuniu para orar, as portas daquele cárcere, daquela cadeia, começaram a se abrir. Quando a igreja começou a orar, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que as portas se abriram essas portas que estavam prendendo Pedro. E ele saiu de lá livre. Porque a igreja se reuniu para orar. Não custa nada a gente refletir nesse culto. Não custa nada a gente falar, Senhor, o Senhor tem o melhor da terra. O Senhor tem tudo que eu preciso. O Senhor tem tudo que eu necessito. O Senhor está me ensinando como acessar. Como acessar. Vocês estão na transmissão. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Meu irmão, em nome de Jesus, olha, não fica com ansiedade do que vai acontecer. Ora. Mas pastor, eu estou passando um momento agora bem desagradável. Ora. Juninho, coloca aí para mim, Romanos 12:12. Olha só, o apóstolo Paulo falando para uma outra igreja. Olha só, para uma outra igreja, hein, de Roma. Regozijai-vos na esperança. Oh, glória. Se alegra
na expectativa do bem-estar, claro. Sede pacientes na tribulação. Olha aí. Seja o quê? Pacientes na tribulação. Deus, Ele não te escolheu para você viver em sofrimento, querido. Deus não te separou e fez com que você conhecesse o Evangelho para viver em sofrimento. Oh, meu amado. Situação contrária vai surgir, noites traiçoeiras vão surgir, vão. Mas seja o quê? Paciente, doutora. Paciente. E nesse momento que você está sendo paciente, não esqueça de ser perseverante. Oh, meu amado, eu vejo pela misericórdia de Deus, mas nós temos a individualidade. Nós temos. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração. Na oração, meu Deus. Assim como o Senhor deu aquela logística através do juiz Inigo. Senhor, eu vou bater. Eu vou insistir, Deus. Porque eu sei que o Senhor vai me dar uma orientação para que eu viva esse bem-estar. Se tem alguma coisa que eu estou fazendo que está impedindo de manifestar, o Senhor vai me dar essa orientação, eu vou renunciar e vou continuar orando e eu vou vivenciar. Oh, meu amado, custa nada a gente aprender. Custa nada. Então, nessa noite, que você possa entrar nesse grupo de homens e mulheres que têm a convicção que nosso Deus, Ele nos dá o direito de orar, nos dá o direito de clamar, e Ele, através da sua infinita compaixão, nos atender, não pelo nossos méritos, mas porque nós fomos justificados por Jesus. Então, nosso Deus diz que todas as orações realizadas pelos justos, ela é eficaz. Então, eu convido você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Agradeça a Deus por essa orientação. Agradeça a Deus porque Ele tem o melhor para você. Ele te separou para você viver o bem-estar. Ele não te separou para você ser envergonhado perante a sua família, não. Ele não te separou para você ser envergonhado diante das situações. Não. Nosso Deus nos separou para que nós viva o bem-estar. Viva as boas novas. Então, assim como o apóstolo Paulo, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo, porque eu aprendi que Jesus tinha um hábito de orar. Então, Pai, me leva para essa dimensão, me leva para essa convicção, Deus. Pai, eu confesso um Deus tão grande. Pai, eu confesso, Senhor, o Deus que sustenta esse universo, Pai. O que é essa situação diante de Ti, diante do Teu poder? O que é essa situação diante do Teu poder, Deus? Oh, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Oh, minha amada, vocês que estão na transmissão, vamos lá, gente. Vamos lá. A igreja está aqui para nós nos reunirmos, para orar um pelos outros. A palavra de Deus diz que quando nós oramos um pelos outros, nós somos curados. De repente a sua cura está inserida nessa palavra. Quando nós oramos um pelos outros, nós somos curados. De repente, a logística para você ser curado é estar aqui orando um pelos outros. Está escrito na palavra, quando nós oramos um pelos outros, nós somos curados. Querida, querido, não fique estagnada, nem estagnado nas situações que não provém de Deus. Manda embora. Vem para cá. Vamos orar como igreja. O apóstolo Paulo chamava a igreja para orar. O apóstolo Paulo convidava a igreja. Igreja, vamos lá. Nós temos, um Pai maravilhoso. Um Pai celestial. Então vamos orar a Ele, vamos clamar a Ele.
E quando você estiver, sabe, passando por uma situação, você vê que é uma situação que vem do inferno, ora, repreende, usa da autoridade que Deus te ortogou através das orações, uma oração com autoridade para mandar o mal embora, para neutralizar o mal, para não permitir que esse mal prevaleça mais tempo, em nome de Jesus Cristo, igreja. Eu tenho fé que nós vamos viver um bem-estar muito bom, muito maravilhoso nesses dias que estão por vir. Eu sei que Deus está provendo dias melhores para cada um de nós, mas a nossa parte, a parte que cabe a nós. Então, em nome de Jesus, receba esse ensino e que você possa vivenciar uma qualidade de vida através desse ensino. Em nome de Jesus. Oh, glória. Eu creio no poder. Obrigado, Jesus, por esse culto. Joelhos que obrigado por esse ensino, Deus. Eu creio eu saio daqui, Senhor, tomando posse desse ensino. Quando orar, eu vou lembrar dessas palavras, Deus, que o Senhor nos ensinou essa noite. Das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Oh, Jesus. Entregar meus problemas. Entrega essa noite pra Deus. Entrega essa situação contrária a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez, você que crê. Eu creio no poder da oração. As palmas, louva Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, meu Pai. Obrigado por o Senhor sempre nos conduzir, nos orientar, para que a gente viva todos os benefícios do Teu Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui compartilhando um culto a Deus na companhia de vocês.
Sabe, volte para casa na proteção onipotente de Deus. Obtenha de Deus, sabe, os cuidados onipotentes dele em todas as causas que você necessita. Muito obrigado, Deus abençoe, até domingo. Amém, amém, amém. Ô glória! Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder